Bom, olá pessoal, tudo bem? Bom, na semana passada nós aprendemos sobre regência verbal e regência nominal, né? Nesta semana nós vamos continuar com esses estudos, tá? E nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Tem algumas atividades e nessas atividades nós podemos treinar, fixar mais o assunto, tá? Você percebeu, né, que a regência verbal, principalmente, está ligada à transitividade verbal e também o significado que o verbo pode ter, porque muitas vezes um verbo tem mais de um significado, né? Igual algumas palavras que a gente conhece. Para realizar as atividades com mais facilidade, você pode consultar o material da semana passada, né, que você deve ter, ou até copiar no caderno para não perder essa matéria. Essa matéria pode ser estudada para prova, então você deve ter essa matéria da semana passada, né? E você pode também seguir esse passo a passo aqui. Primeiramente, você deve localizar um verbo, quando a gente fala de regência verbal. O verbo é a palavra que indica ação, né? Muitas vezes. Então, localizar o verbo. Verificar o significado dele na frase. Para verbos que possuem mais de um, né? Que tem verbos que possuem mais de um significado. E depois você deve identificar se ele se trata de um verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Como vocês devem lembrar do ano passado, né? O verbo de ligação, ele apenas liga o sujeito a uma característica do sujeito. O verbo intransitivo, ele é um verbo que não precisa de complemento. Então, igual nós vimos na semana passada, a professora chegou, ponto final, né? Esse verbo não precisa de complemento. Não preciso dizer a professora chegou, o quê? Não, eu não faço essa pergunta para esse verbo, ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. O verbo transitivo direto, sim, ele precisa de complemento, e esse é um complemento direto. O exemplo da semana passada era consertei o computador. Quando eu falo consertei, o verbo consertar é transitivo direto. É consertar o quê? Consertei o quê? O computador. Então, ele tem complemento. Transitivo indireto, né? Ele precisa de um complemento também, só que esse complemento vai ter preposição. Por exemplo, gostar. O verbo gostar é transitivo indireto. Gosto de bolo, certo? Né? Gosto do quê? Eu pergunto para o verbo. Aí eu tenho resposta, de bolo, certo? Então eu tenho complemento, de bolo. Esse de é a preposição que faz com que esse complemento seja indireto e o verbo seja transitivo e indireto. Existem também verbos que possuem que permitem dois tipos de objeto, o verbo transitivo direto e indireto, tá? Bom, aqui tem uma dica que eu dou para vocês, que é para realizar as atividades de regência nominal e regência verbal, né, também. Você pode consultar a atividade passada ou também um dicionário. Aqui eu trago para vocês esse site, que é www.dicio.com.br, que é um dicionário virtual online, tá? E aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui. Se você acessar esse site, você vai se deparar com isso. Aqui eu pesquisei o verbo visar, tá? Verbo visar. Aqui, nesse dicionário, ele já dá, ó, verbo transitivo direto, tá? Ele já mostra para você o verbo transitivo direto. E esse verbo, ele tem um significado, tem dois significados, tá? Então, nesse primeiro significado, ele é transitivo direto, que significa dirigir o olhar para um ponto determinado, olhar. Observa como ele é direto. O professor visava o aluno. Então, visava o quê? O aluno, certo? Um objeto aqui direto. Este o aqui não é preposição. Agora, olha quando ele tem um sentido figurado, aqui embaixo, ele é verbo transitivo direto e transitivo indireto. Ele tem duas possibilidades. Ele possui o significado dele é possuir como objetivo ou propósito, objetivar.
as medidas visam o conserto dos transportes públicos. Então, visam o quê? O conserto dos transportes públicos. Verbo transitivo direto com objeto direto. Aqui no exemplo seguinte, ele já é um verbo transitivo indireto. O médico visa a recuperação de seus pacientes. Então, visar aqui, visa a quê? Eu faço a pergunta já utilizando a preposição a. O médico visa a quê? Visa a recuperação. Este a com acento grave, ele indica para mim que ali existe a preposição a, certo? Lembrando que para haver esse tipo de sinal, que é o acento grave, você precisa que na frente exista uma palavrinha nominal feminina. Então, por exemplo, a palavra recuperação, uma palavra feminina, tá bom? Bom, vamos aqui embaixo aos exercícios, vou explicar um a um. Então, considerando as normas da regência verbo nominal adequada ao padrão da língua portuguesa, complete as lacunas a seguir empregando a preposição adequada. Lembre-se de que em alguns casos pode ser necessário o uso de acento grave para indicar a ocorrência de crase. Então, o que você vai determinar aqui? Você vai determinar aqui nessas lacunas quais preposições você deve colocar, certo? Então, lembrando aqui, do acento grave, que é aquele acento contrário ao acento comum, que é o acento agudo, que ele determina se há crase. Então, você deve colocar aqui, por exemplo, segundo o texto 1, o filme é mais adequado a crianças. Então, a palavra adequado é uma palavrinha nominal, não é verbo, mas ele necessita de que haja uma preposição aqui. Então, o filme é mais adequado a crianças, ou é mais adequado para crianças, certo? Que gostam, ou também adequado para as crianças, ou adequado às crianças que gostam, certo? Então, aqui você deve colocar uma preposição, pois a palavra adequado pede. Se você ficar na dúvida se a palavra pede ou não preposição, seja verbo ou nome, procure no dicionário. O dicionário vai te ajudar, tá? E assim por diante, crianças que gostam, então o verbo gostar, gostar de, que gostam de aventura, certo? Você vai completando. Na questão 2, você deve assinalar, Aqui, como eu disse, o verbo visar e aí o verbo aspirar. Esses verbos, eles detêm dois sentidos, Mais de um sentido, mais de um significado. Então, você deve marcar um X, com um X, o sentido correto dos verbos destacados nas frases a seguir, de acordo com a regência que eles apresentam, tá? Então, aqui na letra A está lá, todos visam ao sucesso da vida, mas nem todos obedecem aos princípios da ética para conseguir. Esse sentido aqui de visar é um sentido de pôr visto, de visualizar, ou ele é um sentido de ter como objetivo? Simplesmente você deve assinalar, tá? Aqui na letra B, não aspiro a muita coisa na vida, quero apenas paz para viver bem. Então, aspirar aqui, ele tem um sentido de inalar ou um sentido de pretender, querer, desejar? Tá bom? Só assinalar. Questão 3, também considerando a regência verbo nominal, completar as lacunas empregando a preposição adequada. Observar a necessidade do emprego do acento grave, Muito parecido com o exercício 1. Você deve completar também com preposição para que haja a regência correta. Então, a música traz benefícios à saúde, certo? Então, você deve lembrar a palavra benefício, trazer benefícios a, certo? Por uma questão de ritmo, a música induz a dançar. Uma dica, antes de verbo não há sinal de crase, tá? Porque não há aquela junção de preposição com artigo, porque os verbos não pedem artigo,
certo? Então, somente preposição, então não precisa ter o sinal. É a preposição sozinha ali, certo? A questão 4, muito simples, você deve somente completar com C ou E, C para correta e E para errada, né? Observando quanto à regência verbal e nominal adequada à norma padrão da língua, certo? Então, você observa aqui se a regência está correta ou está errada. E completa aqui nos parênteses, tá? Aqui existem alguns quadros sobre o verbo informar, sobre o verbo namorar e sobre o verbo preferir e simpatizar ou antipatizar, tá? Aqui existem, né? Então, existe o sentido de informar, no sentido de comunicar e avisar. Ele admite duas construções. Ele pode ter objeto direto de pessoa e indireto de coisa, tá? Então, muita atenção ao verbo informar. E objeto indireto de pessoa e direto de coisa, tá? Muito interessante o verbo namorar. As pessoas costumam dizer, namoro com fulano, tá? Mas ele não se usa preposição com o verbo namorar. É sempre namorar alguém. Joana namora Antônio. Joana não namora com Antônio, tá? Esse erro ocorre porque os outros verbos mesmo grupo de significativo, vamos assim dizer, casar, noivar, eles precisam de preposição. Casar com, noivar com, agora namorar não, né? Existe uma confusão por conta dos outros verbos, tá? Preferir, né? Ele exige dois complementos, sendo que um é usado sem preposição e o outro com preposição a. Prefiro dançar a fazer ginástica. Então, prefiro tal coisa a outra, tá? Então, por isso que esses dois tipos de complemento, né? Aqui tem algumas dicas que você deve ler, tá? Segundo a linguagem informal, é errado usar este verbo reforçado pelas expressões ou palavras antes, mais, muito mais, 1000 vezes mais, etc. Por exemplo, prefiro 1000 vezes dançar a fazer ginástica, tá? Então, é errado reforçar com essas palavras expressões que exacerbam o sentido do verbo, tá? Segundo a linguagem formal. Simpatizar e antipatizar exigem preposição com, tá? Simpatizar com ou antipatizar com alguém. Exemplo, simpatizo com Lúcio, antipatizo com meu professor de história. A dica aqui é o seguinte, esses verbos não são pronominais, portanto, determinadas construções são consideradas erradas quando tais verbos aparecem acompanhados de pronome oblíquo. Então, cuidado com aquele pronomezinho que vem junto, tá? Simpatizo-me com Lúcio, antipatizo-me com meu professor de história, tá? Então, esses verbos, eles não são pronominais, não existe, não precisa deste pronome me aqui, tá? Isso acaba se tornando exagero. Bom, aqui são as explicações e para finalizar tem esses dois exercícios, né, que você vai observar aqui, são exercícios de assinalar a alternativa. Na 5, você deve assinalar a alternativa em que haja erro de regência verbal, tá? Você tem que achar o erro. Vou colocar aqui em letra maiúscula. Então, deu-lhe um belo presente de aniversário. Levei-o para o médico esta manhã. Gostamos deste novo filme. Fui no cinema ontem. O lenço caiu no chão. Tá? Observe qual tem erro. Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Então, na 6, está dizendo aqui sobre o verbo assistir. Assistimos um belo espetáculo de dança semana passada. Não assisti à missa. Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia. O técnico assistiu os jogadores. Lembrando que o verbo assistir é aquele verbo
que tem mais de um significado, tá certo? Bom, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas espero que tenha esclarecido bem a vocês, tá? E qualquer dúvida específica pode procurar os professores pelo WhatsApp e os alunos que estão nas aulas presenciais também podem procurar por WhatsApp, né? E podem assistir ao vídeo também para tirar algumas dúvidas se quiserem, tá certo? Então, até a próxima semana.